Então vamos aqui para mais algumas questões, né? Vou pensar, agora paramos na 10, fizemos a 10, vamos para 11. Vamos lá, eu vou direto para a pergunta, né? Sempre a frase em que o uso do acento grave ocorre pelo mesmo motivo está na alternativa. Então o acento grave, o que é o acento grave? É a crase. Então a crase ela pode acontecer em um complemento nominal, em uma adjunta de nominal ou no objeto indireto. Vamos ver aqui então. Principalmente complemento nominal e objeto indireto. Porque o que é a crase? É a preposição a com o artigo a. Não é isso? O artigo, desculpe, mais a preposição. Então vai ter uma palavra que exige o artigo ou a preposição e uma palavra que exige o artigo ou a preposição. Aí vai dar a crase. Na verdade, o segundo aqui é o artigo. E aí junta tudo e forma a crase. Certo? Quem pode fazer isso com a gente? Objeto direto e complemento nominal. Objeto direto quando completar o verbo. Complemento nominal quando completar o nome. Então vamos lá. Está aqui o acento grave. A crase. A vida, né? A vida completa quem? Vamos lá. A ciência adiciona nova dimensão à vida. Adiciona é o verbo adicionar. A vida. Não é dimensão que ele completa. Completa a palavra adiciona. Tem que estar bem atento a isso aí. Certo? A vida é o verbo adicionar. Então nós temos que adicionar algo, complemento o objeto direto, a alguém, objeto indireto. Então essa crase aqui está aqui para indicar que tem uma preposição, né, e um objeto indireto. Então nós vamos procurar a opção que completa o verbo com objeto indireto. Certo? Vamos então para B. Temos aqui graças à ciência. Quando eu ler a frase eu vou ver que ele completa o nome graças, o nome. O nome. Então isso aqui é um complemento nominal, não completa verbo. Muitos preferem o romantismo à ciência. Quem prefere algo a algo, certo? Eu não digo assim, eu prefiro arroz do que feijão, não. Eu prefiro arroz a feijão, certo? Agora, se eu colocar o arroz, olha, eu botei o artigo, eu prefiro o arroz ao feijão. Aí tem que ter o artigo também na outra. Se o artigo, eu prefiro arroz a feijão, certo? Se eu tirasse o artigo daqui, daqui a pouco eu volto nessa parte aqui. Vamos explicar aqui o finalzinho para eu voltar no artigo. Então, muitos preferem. Quem prefere algo. Prefere o quê? O romantismo do imprevisível. Prefere algo, a ciência. Então, isso aqui está completando o verbo preferir. É o objeto indireto. Achamos a opção. É a B. Porém, Rafael, muita atenção aqui. Ó. Se eu tirar esse artigo, muitos preferem romantismo do imprevisível. Romantismo, esse do imprevisível já não cabe, porque teria que ter o artigo para acompanhar. Muitos preferem romantismo à ciência. Aí esse A aqui não vai ter crase. Por quê? Porque eu tirei o artigo aqui, eu tiro aqui também. Vai ficar só a preposição. Certo? Então vamos lá. Então a opção correta é a opção B. Vamos ver as outras, o que está errado, né? Onde está aqui a ciência, a oposição da religião à ciência, oposição. Ó. A tem um artigo, isso aqui é um substantivo, então completa o nome, complemento nominal. O amor à ciência, amor à ciência. O tem um artigo, completa então o nome, isso aqui é um substantivo, né? Tem um artigo antes, é um substantivo. Então, complemento nominal. A comunicação pode melhorar o acesso das pessoas à ciência. O acesso à ciência. A ciência completa o acesso. Tem um artigo, então é um substantivo. O acesso está completando o nome, não um verbo. Então é um complemento nominal. Vamos então para a 12. Pergunta. Vamos direto para a pergunta. O termo sublinhado completa a ideia presente em qual das palavras? Então vamos lá. Vamos para o termo sublinhado. Os mais velhos. Os mais jovens se comunicam de modo quase incompreensível aos mais velhos. Então vai completar algum dessas palavras, né? Os jovens aos velhos. Não é. Morreu. Comunicam aos velhos. Pode ser, aguarda aqui. Modo aos velhos. Não tem nem chance, né? Quase aos velhos. Também não tem chance.
incompreensível aos mais velhos. Opa, pode ser. Então temos duas. Vamos ver o que acontece agora. Então, os jovens comunicam aos mais velhos? Se comunicam aos mais velhos de modo quase compreensível? Pode ser. Vamos já entender. Os jovens se comunicam de modo quase incompreensível aos mais velhos? Pode ser também. Então vamos ver qual seria a opção correta. Comunicar. Quem comunica, comunica algo a alguém. Certo? Quem comunica, comunica algo a alguém. Comunicou o quê? Não disse o quê. Certo? Não disse o quê. Então não é essa aqui. O que é incompreensível a alguém. Opa, agora complicou, professor. As duas cabem. E agora, é incompreensível ou é comunicam? Nesse caso, você vai olhar qual está mais próximo. É incompreensível que está mais próximo, né? De forma incompreensível aos mais velhos. Então essa aqui, incompreensível. Por quê? Senão ele colocaria aqui. Os jovens comunicam aos mais velhos de modo quase incompreensível. Certo? Ou para que isso aqui, nessa posição, fosse referente a comunicam, esse termo seria destacado, deslocado entre vírgulas. Por quê? Porque aí eu saberia que isso aqui completaria isso aqui. Ó. Os jovens se comunicam aos mais velhos de modo quase compreensível. Como eu não destaquei, aos mais velhos trabalham aí para o incompreensível. Vamos lá, vamos seguir então para a próxima questão. No trecho, existe um cinismo logo para a pergunta. As orações sublinhadas são classificadas respectivamente como? Vamos ler as orações sublinhadas até aqui. Parte de senso, né? Senso de quê? Quem tem um senso de algo. Senso de quê? Olha só que está completando o nome. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Senso de que fomos traídos. De que promessas foram cumpridas também é completiva nominal. Ela está completando essa aqui também, o senso. Né? Está completando a primeira oração. Então são duas completivas nominais. Então vamos ver quais as opções que nós temos completivas nominais. Temos a D e a E. Certo? As outras nem olho mais. Aí vamos ver o que diz a D. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Só diz isso? Ah, tá, ok. E a outra é indireta. Então, sobrou a D. Resolvido. Vamos para 14. A ciência contrariou nossa experiência. Imagine um mundo sem antibióticos, TVs, aviões, carros. Temos. Então, nesse fragmento nós temos. O que nós temos aqui? Ele diz um período composto, orações absolutas, período simples, período simples. Então vamos lá. Vamos ver o que ele tem. Então eu quero saber se tem período composto, oração absoluta. O que é oração absoluta? Um período simples, uma única oração. Certo? Então vamos ler aqui. O que é período simples? Só tem um verbo. Período composto, mais de um verbo. O período encerra no ponto. Então vamos lá. A ciência não contrariou. Nessa primeira parte aqui temos um verbo. Nossa expectativa, não tem mais verbo. Temos aqui um período simples, uma oração absoluta. Ok. Imagine um mundo todo sem antibióticos. Do segundo, imagine um verbo. Um mundo todo sem antibióticos, sem aviões, sem TV, sem aviões, sem carro. Não temos outro verbo, então temos um verbo aqui, um verbo aqui. Dois períodos simples, temos duas orações absolutas. Então o que ele diz? Orações absolutas na A, num período composto está fora. Oração absoluta no período está fora. Período simples com verbo transitivo. Agora que é verbo, vamos lá. Quem contraria algo. Contraria o quê? Nossa expectativa. Objeto direto, verbo transitivo direto, ok. Quem imagina algo. Imaginou o quê? Um mundo, ok. Objeto direto, objeto direto. Então, dois períodos simples com um verbo transitivo direto, outro transitivo direto e seus complementos. Imagine um mundo sem antibióticos, aviões. Imagina algo. Mundo sem antibiótico.
O objeto direto está em complemento de objeto direto. Então essa aqui está meio que incompleta, não tem nenhum complemento dos objetos. Nós temos então dois períodos simples com dois verbos transitivos e seus respectivos objetos diretos. Então é isso aqui, a opção, né? Temos objeto direto para todos dois. Vamos então para a questão 15. O verbo sublinhado no trecho enxurrada de absurdos ditos é. O que é esse verbo? Vamos lá. O verbo ditos. Aí é particípio. Temos particípio regular. Presta atenção aí, particípio irregular. O que é particípio regular? É o que termina ado, ido. Geralmente eles são usados em locuções verbais, certo? Com um verbo auxiliar. Foi falado, foi pensado, certo? Foi trazido, será trazido. Então vai ter um primeiro verbo e depois o segundo do particípio que termina com ado e ido. Porém, nós temos o particípio irregular, não é errado. É chamado de irregular porque não é comum. Por exemplo, escrito, isso foi escrito. Foi escrito. Isso foi dito. Essas coisas foram ditas. Então nós temos aqui ocultamente o foram. Certo? O verbo auxiliar e o verbo principal, que dá aqui uma locução verbal. Não esqueça disso. Ado, ido, particípio. Temos ainda os irregulares. Ele foi morto. Ele foi escrito. Isso foi impresso, né? Em vez de imprimido. Impresso, morto. Então vou saber como, professor, se é irregular. Coloca o foi antes, o está, o será. E aí você vai saber se ele é o segundo verbo, o verbo principal com o verbo auxiliar formando a locução. Se foi, está no particípio. Aí esse caso é particípio irregular, certo? Tem aqui particípio. Beleza? Daqui a pouco eu respondo as outras 5 para mandar para ti.